A China, o país mais povoado do mundo com 1,4 bilhão de pessoas, é responsável por 30% da emissão de CO2 global. Mas como ela se tornou o maior produtor de painéis solares do mundo, detendo 80% do mercado internacional? E o que os Estados Unidos estão fazendo para alcançar os chineses? É isso que veremos no vídeo de hoje. Os primeiros painéis solares foram inventados nos Estados Unidos em 1954. Mas é a China que está obtendo melhores resultados financeiros com essa tecnologia. A China é o país que mais polui o mundo, emitindo mais de 10 milhões de toneladas de CO2, o equivalente a 30% do poluente global. Os Estados Unidos se encontram em segundo lugar, sendo responsáveis por 14%. Apesar dos números, a China foi o primeiro país a perceber o potencial dos painéis solares e começou a comercializar em grande escala. Agora, ela controla 80% da rede de fornecimento de painéis solares no mundo, ao mesmo tempo que os Estados Unidos não produz quase nenhum dos componentes necessários para a produção de painéis solares. Para competir com a China na fabricação de painéis solares, os Estados Unidos estão fabricando a sua rede de fornecimento basicamente do zero. Hoje, os Estados Unidos possuem menos da metade da capacidade solar da China. De cada 5 painéis instalados nos Estados Unidos, quase 4 deles são de empresas chinesas. A China realmente começou bem à frente dos Estados Unidos quando o assunto é fabricação de painéis, dominando a distribuição. E isso é porque há poucos anos atrás, a China gastou quase 10 vezes mais na produção de painéis solares do que os Estados Unidos e a Europa juntos. Das 10 maiores fabricantes de painéis do mundo, 7 são chinesas, uma canadense, uma alemã e somente uma é americana. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos, energia solar é responsável por 12% da capacidade de geração de energia na China, enquanto que nos Estados Unidos são somente 3,4%. Mas uma área que os Estados Unidos possuem vantagem é a areia de sílica, que é o principal minério usado na geração de painéis. Eles exportam aproximadamente 470 milhões de dólares do minério, e a China é o maior importador de areia de sílica do mundo, e tendo como seus maiores vendedores o próprio Estados Unidos, seguidos por Austrália e Indonésia. Para fazer um painel, a areia de sílica precisa ser refinada para criar silicone puro, que é modulado em lingotes e depois cortado em placas finas. As placas são cortadas em células e os fabricantes de painéis montam as células nas molduras e adicionam os circuitos para criar o painel. Mas mesmo que os Estados Unidos tenham as matérias-primas, eles não possuem os fabricantes das placas de silicone ou células usadas para a produção dos painéis solares. A China é capaz de produzir painéis por um preço bem menor comparado com o resto do mundo. Os poucos fabricantes de painéis nos Estados Unidos dependem muito da importação de componentes exclusivos da China e depois acabam montando por lá. E o motivo que a China consegue fabricar painéis com baixo custo e manter a qualidade é porque eles decidiram construir fábricas muito maiores do que as americanas. Eles usam novos métodos de produção, incluindo robótica, com equipamentos gigantes e menos interação humana, sendo assim possível aumentar a produção. Depois que Joe Biden assinou a lei para combater as mudanças climáticas em agosto de 2022, as expectativas aumentaram para acelerar a transição para uma economia de energia limpa. Para os fabricantes de painéis solares, isso significa incentivos fiscais para a instalação e fabricação dos painéis nos Estados Unidos. Eu coloquei um vídeo completo aqui explicando o desejo dos americanos de terem somente energia limpa até 2035 e os motivos de que isso provavelmente não acontecerá. Antes, os Estados Unidos nunca tiveram um suporte para a fabricação de painéis solares. Só agora, com a lei assinada ano passado, eles terão uma política industrial doméstica que irá auxiliar na produção de energia solar. Isso fez com que a maior empresa dos Estados Unidos investisse 1,2 bilhões de dólares para aumentar a produção de painéis no país em 75%. E se eles querem combater de verdade as mudanças climáticas, terão que trazer mais fábricas para o país. Mas como a China já está muito à frente, existem dúvidas se os Estados Unidos deveriam investir dinheiro no setor, se será possível alcançar os chineses.
Energia é usada em tudo que fazemos, no transporte, na infraestrutura, na agricultura, em qualquer outro lugar. Esse foi o nosso vídeo de hoje, ficamos por aqui e até a próxima.